Olá, muito bem-vindo ao culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. É uma alegria ter você comigo aqui neste 19º domingo após Pentecostes. O domingo onde nós queremos também meditar nas palavras do Salmo 128, na mensagem que o pastor Arthur Benevenuti irá trazer para nós. Que Deus abençoe você neste momento de culto junto a mim, junto à família da fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e da tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje também vai ser a base da mensagem do pastor Arthur, é o salmo de número 128, onde o texto bíblico nos diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Até aqui, a leitura do Salmo Palavras do Nosso Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. A leitura do Santo Evangelho para este nosso culto nós encontramos em Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 16, onde o texto bíblico nos diz assim: Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher,
e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre este assunto, e Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ele também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Até aqui a leitura do texto bíblico do nosso Santo Evangelho do culto de hoje, palavras do nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oh Jesus bendito, quero te servir, pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça, não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós luz ir. Queridos irmãos, os textos de hoje são uma bela oportunidade para que a gente possa refletir a respeito da família cristã, a respeito da vontade de Deus para a vontade da família. Família essa que tem como base o casamento. Nós temos como texto do Antigo Testamento o momento em que Deus institui o casamento. Nós temos Jesus falando a respeito do divórcio, especialmente no texto do Evangelho. E o Salmo 128 é um texto em que Deus coloca o seu plano para a família cristã diante de nós. E na realidade ele fala do seu plano para o seu povo, a família no povo de Deus. E o Salmo 128 começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E no início dessa descrição de Deus a respeito da sua vontade para a família do cristão, ele não começa falando da família, mas ele começa falando a respeito do indivíduo, aquele que almeja construir uma família. Porque antes de duas pessoas se tornarem uma por meio do casamento,
é preciso que cada um seja um indivíduo. Um lar saudável só pode ser construído por pessoas saudáveis, equilibradas, bem resolvidas. Família só tem problemas porque as pessoas que fazem parte dessa família têm problemas. Mulheres que não estão bem consigo mesmo e com Deus acham que o marido tem problema com ela. Homens que não estão bem consigo mesmo e com Deus acham que o mundo tem problemas com eles e descontam na família. E quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Nós dificilmente brigamos com alguém que está muito longe da gente. E por isso Deus, quando começa a colocar esse primeiro versículo diante de nós, Ele vai nos dizer, antes de formar uma nova família, antes de casar, resolva-se primeiro. E como é que um indivíduo se resolve para que ele esteja preparado para um relacionamento? O texto começa dizendo a respeito do bem-aventurado. Essa pessoa da qual o texto vai falar é um bem-aventurado. E essa é uma maneira de Deus descrever os salvos. Alguém que foi declarado bem-aventurado por Deus, trazido para a condição de bem-aventurado por Deus. Esse é um termo usado durante todo o texto bíblico para falar a respeito dos salvos. Lembra de Jesus em Mateus 25, que coloca os que vão ser condenados para um lado, os que vão ser salvos para o outro? E ele então chama aqueles que vão ser salvos dizendo, venham benditos do meu Pai, bem-aventurados. Deus está nos dizendo, tenha resolvida a sua situação diante de Deus antes de formar uma família. E então, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, diz o Salmo. Temer ao Senhor é ter fé no Deus que salva, é se submeter à sua vontade. Temor, ele tem um aspecto de respeito, ele tem um aspecto de amor, mas ele tem também um aspecto de medo, que diante de Deus significa ter medo de estar diante de alguém que pode com justiça nos punir. Deus está dizendo, tenha resolvida a sua fé diante de Deus. Isso antes de formar uma família. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Essa é a consequência do temor, do estado da bem-aventurança, andar nos caminhos do Senhor. Tenha resolvido a sua vida cristã diante de Deus antes de formar uma família. Quando nós não resolvemos a nossa situação diante de Deus, de fé e de vida cristã como indivíduos, nós trazemos a nossa instabilidade para dentro da família, e não apenas nós, mas também a nossa família terá problema de fé e de vida cristã por nossa causa, pela nossa presença lá, porque a gente não resolveu isso antes de fundar a nossa família. E veja que quando Deus diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e aquele que anda nos seus caminhos, Ele coloca diante de nós que essa é a expectativa que Ele tem e essa é a expectativa que Ele quer que nós tenhamos como indivíduos ao iniciar um relacionamento. E é preciso que a gente externe essa expectativa, que a gente fale uns para os outros antes de começar um relacionamento, que essa é a nossa expectativa. E veja que muitas coisas podem dar errada quando as nossas expectativas são frustradas. Quando a esposa espera do marido, por exemplo, aquilo que deve esperar de Deus. Quando o marido espera da esposa aquilo que só deveria esperar de Deus, existe uma grande frustração. Quando marido ou esposa não oferecem aquilo que o outro gostaria, às vezes isso não acontece porque eles não querem, mas talvez porque não tenham condições de oferecer ou porque talvez apenas Deus possa cumprir aquela expectativa. Por isso, o salmista vai adiante no versículo 2, dizendo que esse bem-aventurado que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com ele. E o que Deus está dizendo aqui é, tenha resolvida a sua situação financeira. Você comerá do fruto do seu trabalho, diz o texto. Deus fala isso porque Ele sabe que família precisa de provisão. Família precisa de dinheiro. Quando a gente vê crianças e adolescentes pensando em namorar, gente com cabeça de criança,
É importante que a gente pergunte: você tem dinheiro para namorar? Porque namoro envolve dinheiro, envolve gastos. Um amigo me contou que o seu filho, adolescente, chegou para ele e pediu: pai, eu preciso de dinheiro. E ele perguntou: para quê, meu filho? Ah, para comprar um presente. Mas presente para quem? Para minha namorada, agora pro Dia dos Namorados. E o pai então perguntou: mas a namorada é minha ou é sua? Se ela é sua, por que eu tenho que comprar um presente para ela? Porque é com o meu dinheiro. E aí o filho respondeu: mas pai, eu não tenho dinheiro. E o pai então responde para o filho: mas será que isso não é um sinal? Não é Deus dizendo que você é muito novo para namorar? Você devia namorar quando você já tem dinheiro para pagar as contas do seu namoro. Veja, dinheiro e provisão. Deus sabe que família precisa de recursos, inclusive para a gente se conhecer, para formar uma família, precisa de recursos. E quando o assunto é finanças, o caminho que Deus coloca diante de nós é trabalho, boa administração dos recursos, e tem gente que administra muito mal aquilo que Deus dá, e fidelidade, generosidade. Então Deus está dizendo: resolva-se financeiramente primeiro, antes de pensar em família. Quando nós não resolvemos a nossa situação financeira como indivíduos, nós trazemos a nossa instabilidade financeira para dentro da família. E não apenas nós, mas também a família vai ter problemas financeiros. Deus não quer que a gente pule etapas. Não porque Ele quer cortar o nosso barato, mas porque vai ser ruim para nós e vai ser ruim para a nossa futura família. Só então Deus diz: será feliz e tudo irá bem com você. Siga as minhas orientações e isso trará belas consequências. Siga aquilo que eu estou colocando diante de você nesse salmo e você estará preparado para os seus relacionamentos. Todo mundo quer ser feliz, mas a maior parte de nós não está disposta a buscar a felicidade onde ela pode ser encontrada, no caminho que Deus mostra para encontrar a felicidade, na bem-aventurança, no temor do Senhor, na fé cristã. Uma fé que cresce na medida em que nós estamos em contato com a palavra de Deus. E quando alguém fala a respeito de se unir a alguém, encontrar alguém e que esse alguém possa então lhe fazer feliz, eu costumo perguntar: onde que você viu essa promessa? Deus prometeu isso para você? Que você vai encontrar alguém e que esse alguém vai lhe fazer feliz? Deus quer que eu seja feliz como consequência da fé na obra de Cristo. Então eu pego um pouco da felicidade que Deus me dá por causa da obra de Cristo e eu compartilho a minha felicidade com as pessoas com quem eu me relaciono. E as pessoas com quem eu me relaciono também vão fazer a mesma coisa comigo. Adão já era realizado antes de Deus criar Eva e entregar ela como esposa para o Adão. É muito possível que pessoas estejam nutrindo expectativas falsas em busca da felicidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o futuro, talvez um futuro próximo ou um futuro mais adiante, e eu penso assim: quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu então comprar uma casa, então eu serei feliz. E aí se você disser assim: poxa, mas então faça isso, e você vai ver se você vai ser feliz. Na prática, eu vou me formar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou comprar minha casa e sempre vai estar faltando alguma coisa. Deus está dizendo: seja feliz e você então estará pronto para ter uma esposa, para ter uma família, para dar os próximos passos. Nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. Podemos ser felizes e Deus quer que a gente seja feliz com aquilo que nós já temos hoje, porque nós já temos o maior presente de todos, que é o nosso Salvador Jesus. Viver a dois é um desafio e dá trabalho. E é preciso investir nessa relação a cada dia. Se a gente não investe nessa relação, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento com os nossos filhos ou com a nossa família de origem, esse relacionamento vai se deteriorando a cada dia. E aí então, o Salmo nos diz no versículo 3, depois de dizer tudo o que ele já disse:
A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera e os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Videira e oliveira eram símbolos de paz e de abundância que ilustram a plenitude das bênçãos de Deus. Vejam, só agora o salmista cita esposa e depois filhos. Veja que Deus coloca diante de nós uma ordem para as coisas acontecerem na nossa vida. Primeiro, a bem-aventurança, a felicidade que é o resultado da fé em Cristo nas nossas vidas. E depois provisão financeira e depois casamento. Só então, filhos. Tem gente que não casa, não é feliz, não tem dinheiro, mas tem filho. E aí a pessoa de repente procura o pastor e pergunta: pastor, onde foi que eu errei? Talvez fique difícil de dizer onde você acertou. O texto vai dizer: os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos serão promissores se estiverem perto de você, em torno da sua mesa. Nós vivemos num contexto em que há muita terceirização dos filhos. Terceirização da educação dos filhos para a escola, terceirização do acompanhamento diário dos filhos, talvez com babás, terceirização até de orientação religiosa dos filhos. Pais tendem a largarem os seus filhos na igreja e dizer: ensinem aí o que eles devem crer. E não orientam seus filhos no seu dia a dia, como é a ideia de Deus, como é o projeto de Deus para a família cristã. É importante que a gente lembre que nada compensa a presença dos pais. É importante que os pais lidem com seus filhos como sacerdotes do lar, vivendo junto com eles a sua vida devocional, desde contar histórias bíblicas, orar, ensinar o catecismo, desde que eles são pequenos até que eles fiquem maiores. Deus nos orienta na sua palavra a que nós maridos sejamos bons maridos, que levemos em conta as necessidades da nossa esposa, necessidades físicas, psicológicas, espirituais, e que esposas levem em conta as necessidades do seu marido, para que elas possam pensar: como é que eu posso ser uma melhor esposa para o meu marido? Esse texto coloca diante de nós que a gente deve ter a consciência de que a gente precisa aprender juntos. Marido precisa aprender a ser marido, ninguém nasce sabendo. Esposa precisa aprender a ser esposa, que ela não nasce sabendo. E depois, quando formos pais e mães, precisamos aprender a ser pais e mães. Precisamos manter em nós a consciência de que a gente vai mudar, mas que a gente precisa mudar para melhor. Para o benefício da nossa família, a gente precisa mudar para melhor. Então, o texto vai adiante dizendo no versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Sião, que é citada no texto, é o monte sobre o qual é construída a cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém é o templo. E por isso é aqui representante da presença de Deus. É preciso que nós reconheçamos as fontes das nossas bênçãos. É preciso que a gente reconheça que quando as coisas dão certo, não é mérito meu. Foi Deus quem me deu essa bênção. O texto fala a respeito da prosperidade de Jerusalém, o que significa que Deus quer a minha contribuição no local onde Ele me colocou. A prosperidade da cidade e da sociedade são consequência da prosperidade da família. E aí então, Deus vai nos dizer no versículo 6: e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Eu quero ver os meus netos. Se Deus vai me dar essa bênção ou não, só Ele sabe. Daqui a uns dias, eu e a Lu, minha esposa, estamos completando 20 anos de casado. E nós estávamos tirando algumas fotos, tendo em vista essa comemoração, e alguém, durante o momento que nós estávamos tirando foto, brincou: é uma família de comercial de margarina. E eu só pensei: passa alguns instantes lá em casa conosco que você vai ver que não é definitivamente uma família de comercial de margarina. Porque família é algo que não tem como dar certo. E isso é consequência do pecado. Eu sou pecador, por isso a minha família nunca vai ser perfeita, porque eu faço parte dela.
E se tivesse uma família perfeita, eu não devia fazer parte dela, porque eu sou pecador. Eu trarei defeito a qualquer família. Agora, se a família não tem como dar certo depois da queda ao pecado, Deus faz esse milagre. Deus faz com que, apesar de todos os erros de marido, de esposa, de pais, de mães, de filhos, Deus faz a família dar certo. Deus continua colocando o seu plano diante de nós. É necessário que a gente exercite o nosso temor no Senhor, que a gente fortaleça a nossa fé, vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, tomando a Santa Ceia, e isso vai trazer muitas consequências positivas como família. Isso vai fazer com que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Vai fazer com que esposas sejam esposas melhores, mães melhores. A palavra de Deus traz essas consequências para a nossa vida. Esse texto é um texto que nos faz reconhecer que Deus nos cobre de bênçãos espirituais, mas que Deus também nos cobre de bênçãos materiais. Ele nos dá trabalho, nos dá saúde, nos dá dons, nos dá tempo, nos dá prosperidade, nos dá conforto, nos dá uma série de privilégios. Inclusive, Ele nos dá alegria, que Ele pode nos dar por meio de tudo isso. E Ele nos dá, inclusive, a alegria de casar e de ter filhos e de ter netos e de ver os filhos e de ver os netos andando no caminho do Senhor, como um bom pai cristão deve almejar e deve trabalhar para isso. No entanto, existem ocasiões e situações em que Deus escolhe não conceder essas bênçãos aos fiéis, por mais fiéis que eles sejam, por motivos que Ele não nos revela. Por isso, de qualquer forma, que nós possamos confiar que nós fomos declarados bem-aventurados pelo nosso Deus e que possamos temer o Senhor e andemos nos seus caminhos. Amém. Alimentados com a palavra do Senhor, nós temos agora também uma oportunidade de cumprirmos com o nosso dever cristão, o dever de participar da manutenção do reino de Deus através das nossas ofertas de gratidão. O texto bíblico em Malaquias 3, versículo 10, nos diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. É com essa garantia de Deus que nós agora também queremos ofertar, na certeza de que contribuímos para o crescimento do reino e as bênçãos de Deus estarão conosco, para que nós tenhamos a certeza de que a sua palavra sempre nos abençoará e também abençoará a outros com a verdade. Que Deus assim abençoe o seu ofertar. Amém. Santo, Santo, Santo.
Bom e eterno Deus, aqui perante o Teu altar, neste momento nos unimos em oração, como a Tua família na fé, com um só coração ligado através de Cristo Jesus, o cabeça da Igreja. Nós queremos orar a Ti, Senhor, neste canal de comunicação aberto que o Teu Filho nos deixou. Nos ensinou a falar contigo, ó Pai, na certeza de que Tu nos atenderá. Se batermos a porta, Tu abrirá. Tu estarás ali para nos atender em todas as nossas necessidades. E aqui estamos, ó Pai, para orar a Ti, para pedir por tudo aquilo que necessitamos, mas também para agradecer pelas bênçãos que Tu já nos concedeste. Nós louvamos e magnificamos a Ti, ó Deus, pelo envio do Teu Filho, o nosso Salvador, que por meio de Sua obra redentora nos resgatou para que pudéssemos agora sermos chamados de Tua família. Somos feitos herdeiros Teus, somos agora a Tua família da fé. Obrigado, Senhor, pelo envio do Teu Filho unigênito. Obrigado pela obra perfeita que Ele realizou em nosso favor. Obrigado pela Sua morte e ressurreição para nos garantir a vitória sobre o pecado, o mundo e o poder de Satanás. Temos a certeza de que através dessa obra temos também a vida eterna ao Teu lado. Amado Senhor, que essa mensagem salvadora também seja a base e a segurança para que o amor que Tu nos concede seja sempre a certeza de que Tu nos leva a vivermos uma vida cristã nos nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam. Que o Senhor possa fazer com que os relacionamentos matrimoniais sempre sejam abençoados com a Tua graça, que o Senhor esteja intercedendo por meio dos corações de cada um dos Teus filhos, para que a família continue a ser uma base forte e firme, para que caminhem sempre de acordo com o Teu santo querer, e que não tenhamos uma desestruturação como o mundo muitas vezes quer nos empurrar. Que possamos ter a certeza de que a Tua obra criadora é a criação perfeita e que ali está a Tua vontade. Que não demos ouvidos a outras coisas que nos cercam e querem nos impor que existe uma nova forma de ser a família que Tu desejas, Senhor. Sabemos que Tu ama a todos, sabemos que Tu deseja o perdão dos pecados a cada um dos pecadores arrependidos. Que essa verdade continue, mas que possamos continuar a sermos defensores da Tua verdade bíblica com as doutrinas da nossa confissão de fé. Amado Deus, nós oramos pela nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nos próximos dias nós teremos o nosso Conselho Diretor, onde a Igreja estará reunida para tomar decisões muito importantes para a continuidade dos trabalhos da IELB. Que o Senhor abençoe a todas as lideranças que lá estarão reunidas, para que as decisões sejam tomadas de acordo com a Tua santa vontade. Abençoe, Senhor, também o nosso Distrito Norte Mato-Grossense. Abençoe a todos aqueles que foram eleitos no último Conselho Distrital na semana passada, para que desempenhem os seus cargos com sabedoria e dedicação. Abençoe para que nós possamos continuar a realizar um trabalho de pregação do Evangelho, expandindo sempre as oportunidades das pessoas conhecerem ao Cristo Salvador. Abençoe assim também, Senhor, a nossa congregação Bom Jesus, que nós aqui na cidade de Sorriso possamos ter o caminho aberto pela Tua graça para que mais pessoas conheçam a verdade e venham a ter Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Que as oportunidades missionárias aconteçam não só nos trabalhos da Igreja, mas principalmente na vivência de cada um dos cristãos, que busca se alimentar para estar preparado para, quando surgir a oportunidade, falar de Cristo, o Salvador. Senhor, abençoe nossas famílias, abençoe a cada um que acompanha este culto, esteja olhando para o fundo de seus corações e conhecendo os desejos mais íntimos para atender aquilo que necessitam, logicamente sempre de acordo com o Teu santo querer, mas também, Senhor, para receber as bênçãos que Tu já nos concedeste, receber a gratidão dessas bênçãos que muitas vezes esquecemos de fazer. Nós louvamos e agradecemos, e nós também pedimos, sempre na certeza de que Tu nos escuta, porque o Teu Filho Cristo Jesus assim nos ensinou, e nós cremos que Tu estás atento, com ouvidos abertos, a pedidos e gratidões dos Teus filhos, da Tua família da fé, os Teus herdeiros por Cristo Jesus. É em nome deste Salvador que nós te oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós assim então concluímos este momento de culto na certeza do grande amor de Deus por nós, a sua família da fé. Que Deus guarde, guie e abençoe você na semana que inicia. Nós lembramos que os avisos das atividades congregacionais da Bom Jesus, elas estão na descrição desse vídeo, bem como também os dados para quem quiser fazer a sua oferta. Os pastores também sempre estão à disposição para qualquer eventualidade, qualquer dúvida que surgir. E nós ainda lembramos que se caso você deseje receber uma visita do pastor, entre em contato tanto comigo quanto com o pastor Arthur para que nós possamos agendar essa visitação. Que Deus assim te guarde e te abençoe. Uma excelente semana na companhia de Cristo Salvador. Amém. poder em nós se move.